Olá, estamos na parte 2 de volumetria de precipitação, que é uma parte super curta, que a gente vai falar rapidamente sobre como funcionam as curvas de titulação, mas não vamos ver a dedução da curva em si, é só para saber como funciona. Como a gente viu anteriormente, no eixo y de uma curva de titulação, deve haver uma função P de uma concentração, que nesse caso existem duas possibilidades, que é a gente trabalhar com PAG, que é o que? Menos log da concentração de prata, ou podemos trabalhar com PCl, que é menos log da concentração do cloreto ou outros aletos, né? Pode ser iodeto, brometo e etc. Aí seria PPR, PI, tá? No eixo X, o volume de titulante, tá bom? Então, a gente não vai usar mais o pH, porque o pH está constante nessas titulações. Tá? Um exemplo seria a titulação de cloreto com nitrato de prata. A gente obtém essa curva. Tá? Ela pode ter essas duas curvas sobrepostas, que é a curva do cloreto, do PCl e do PAG, ou apenas uma delas. Tanto faz. Aqui eu coloquei as duas para a gente ver, né, que fica bem parecido com a volumetria de neutralização, fica igual, na verdade. Tá? Isso aqui é como se eu estivesse titulando um ácido com uma base e como se eu estivesse titulando uma base com um ácido. Né? Esse perfil mesmo que a gente vê. Tá? Só que aqui o que está variando é o PAG e o PCl que estão variando aqui. Tá? As curvas são totalmente simétricas. E você vai ver que ao longo das outras volumetrias esse tipo de formato se mantém. É sempre ele que acontece. Aqui é a nossa região do ponto de equivalência. E aqui a região do início é onde tem excesso de cloreto, que é o que está sendo titulado. E a região do final é onde tem excesso de prata, que é o titulante. Com relação à concentração do analito, ela vai afetar a titulação semelhante ao que a gente viu na volumetria de neutralização. Tá? Simplesmente, quanto mais diluído, mais achatado o gráfico. Né? Então, a gente tem aqui o cloreto mais diluído no rosa e mais concentrado no vermelho. Então, a gente vê que a diluição ela faz o quê? Ela torna a curva mais achatada e piora a visualização do PE. Tá? A gente está vendo que aqui em 0,01 mol por litro já vai ser o nosso limite de concentração. Geralmente a gente não costuma trabalhar mais diluído que isso na precipitação, porque a curva já está começando a ficar meio ruim, principalmente no caso do cloreto. Tá? No caso dos outros, esse limite pode até vir a aumentar um pouquinho. Com relação ao efeito do KPS, também é muito interessante, porque o que acontece? Quanto menos solúvel for o meu íon, como aqui o iodeto é menos solúvel que o cloreto, porque ele tem um menor KPS, o que acontece? Maior e bem maior é esse salto. Né? Por quê? O que vai estar acontecendo? No sal com menor KPS, a precipitação é mais completa, porque ele é menos insolúvel. Então, a prata que vai sobrar no meio é menor, porque ele precipita tanto que não sobra nada de prata. E aí, o que acontece tendo menos prata solúvel? O valor de PAG, que é menos log da concentração de prata, fica alto. Então, ó, do cloreto para o iodeto é muito mais alto. Então, o gráfico começa mais em cima. Ele tem um maior PAG inicial. O gráfico começa mais em cima. Só que ele termina no mesmo lugar, porque no final da titulação não importa o equilíbrio de precipitação. Só importa o excesso de prata que eu tenho no meio que veio do titulante. Então, eles terminam no mesmo lugar. Então, como consequência, como ele começa mais em cima e termina no mesmo lugar, o salto fica maior. Tá? Então, lembra que a gente comentou que é importante na volumetria de precipitação que o sal seja suficientemente insolúvel? É por causa disso, porque quanto mais solúvel ele é, pior fica a curva de titulação. Você vê que a do iodeto em relação ao do cloreto está muito melhor a visualização do salto. E olha que o cloreto é um KPS 10 a menos 10. Tá? Como começa a chegar em 10 a menos 8, começa a ficar feia a curva de titulação. Que significa que o ponto de equivalência não é bem definido. São das curvas de titulação, tá? Para a gente ter essa introdução.
E na próxima aula a gente então vai estar trabalhando com a volumetria de complexação. Até lá!